Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma das passagens bíblicas do Novo Testamento, num dos livros assim mais teológicos que nós temos, o livro de Colossenses. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se reunia em Colossos, hoje na região ali da Turquia, mais ou menos, e que nessa carta o apóstolo Paulo fala bastante sobre o papel teológico da figura do Senhor Jesus Cristo, da obra de salvação. Ele esclarece coisas a respeito de culto dos anjos, enfim. É uma carta bastante útil para a compreensão da doutrina e do modo de viver dos cristãos. Porém, lá no capítulo 3, ele aborda ou ele fala de uma maneira assim que para nós, do século XXI, soa estranha. Ele diz que nós devemos viver pensando nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Nós deveríamos pautar a nossa vida, estabelecer os nossos valores, fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, pensando no céu, não no mundo, não na terra. Mas espera aí, nós não somos anjos, não moramos no céu, moramos na terra, né? É possível fazer o que Paulo está pedindo? É possível obedecer a essa instrução da palavra de Deus, da Bíblia, em termos práticos? É claro, quando a gente vai aos domingos, à igreja, no meio do culto, no meio do louvor, até a gente sobe um pouquinho, né? Mas durante a semana, na fila do banco, espremido no metrô ou no ônibus, ou então preso no trânsito, lavando louça, né? Ou passando roupa, enfim, nas atividades cotidianas, nós nos norteamos pelos valores do céu, nós fazemos as nossas escolhas, inclusive das palavras que usamos, pensando no céu ou pensando aqui no mundo? Seja honesto, seja honesta. Vamos refletir sobre de que modo prático nós podemos obedecer essa instrução da Bíblia. Ou será que ela está lá só como retórica? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, com presentes para você e com a perspectiva de apresentar um debate que vai nos ajudar a entender a Bíblia, né? A palavra de Deus foi escrita não para matar nossa curiosidade sobre se há vida em outros planetas ou de que tamanho eram os dinossauros, mas a Bíblia foi escrita para nos habilitar a sermos melhores e cada dia mais bem habilitados servos ou servas de Deus, fazendo a obra de Deus. E lá em Colossenses tem um texto que me tem incomodado. Então, a gente pautou o tema para que você ouça dois servos do Senhor, pastores comprometidos com o reino de Deus, com a sua palavra, com o rebanho de Jesus Cristo, e com isso possa avaliar se nós temos obedecido a Bíblia em Colossenses capítulo 3 ou não. E se não, como fazê-lo? Eu, pelo menos, não tenho achado resposta. Por isso, pautamos o tema. O primeiro interessado nas respostas sou eu. O segundo pode ser você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conosco, o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista da Remissão, ele que é professor de teologia na Junta Nacional de Missões. Paz e graça, pastor Fabrício, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, pastor Heber, reverendo Cláudio. Tudo bem e mais uma vez aqui, né, com alegria, discutindo um assunto tão importante, né, para o nosso meio cristão. Onde fica a Igreja Batista da Remissão? Em Caieiras. A gente fica na rua Pássaro Preto, número 32, em Laranjeiras, no município de Caieiras. Aqui pertinho. Caieiras é município limítrofe com São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. Depois de Perus ali,
já começa a Caieiras. Muito obrigado pela presença do Eu que agradeço. Do outro lado, depois de muito tempo, volta ao programa o reverendo Cláudio Correiros Reis. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de Ética e Cidadania na Universidade Mackenzie. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Obrigado, pastor Heber. É uma alegria para mim. Uma alegria muito grande participar desse debate. Faz anos que o senhor não vem, né? Faz algum tempo, mas com alegria retorno. Espero poder contribuir com um importante debate de hoje, um tema muito instigante, muito importante. O senhor está pastoreando a igreja local? Sim, pastoreio Aonde? a Igreja Presbiteriana do Centenário, em Vila Maria, Zona Norte. O endereço lá, irmão? Rua Padre Saboia de Medeiros, 223. Seja muito bem-vindo, muito Obrigado. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou, né? Ele que é um bom cristão. Vamos ver como é que ele ilustrou o tema que nós vamos discutir hoje, inclusive o texto que serve de base para a nossa discussão. Vejam só. Sabemos que o Evangelho precisa trazer uma transformação na vida da pessoa. Precisa existir uma diferença em sua atitude. Ela precisa demonstrar. Não pode haver diferença entre o discurso e a prática, entre a vida e aquilo que é falado. E é exatamente por isso que no Vejam Só de hoje nós vamos debater o que tem norteado a vida do cristão hoje em dia. Se as coisas lá do alto ou aqui da terra. Bom, para começarmos, pegue aí a sua Bíblia e vamos ver o que Paulo fala sobre o assunto. Abra lá no livro de Colossenses, nós vamos ler o capítulo de número 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo, nesse capítulo, busca fazer uma identificação do verdadeiro cristão, traçar algumas evidências da verdadeira conversão. A espiritualidade dos colossenses era marcada pelo esoterismo, pela busca de revelações secretas, além da prática de disciplinas de autopunição. Aqui nesse ponto, o apóstolo resolve fazer uma distinção para mostrar as evidências daqueles que aceitam entregar a sua vida e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Para Paulo, a grande característica estava no desejo ardente pelas coisas lá do céu e não pelas coisas aqui da terra. A ideia é muito simples. Tanto Cristo quanto seus seguidores, por meio de Jesus, foram elevados. Portanto, nossos pensamentos devem estar nas coisas lá do alto, bem como as nossas afeições devem ser direcionadas a elas. Não devemos ter apego ou motivações nas coisas terrenas. No texto, observamos o uso de dois verbos, buscar e pensar. O cristão deve buscar não apenas com o sentido de encontrar, mas no de possuir. O anseio deve ser pelo reino de Deus e a sua justiça, com prioridade sobre todas as outras coisas. As coisas lá do alto devem inspirar e controlar a vida do cristão. Seus pés devem estar sobre a terra, mas a mente, o pensamento, deve estar no céu. Depois dessa rápida contextualização do texto de Paulo aos Colossenses, fica a pergunta: o que tem norteado a vida do cristão hoje? E a sua vida? Temos realmente buscado e pensado nas coisas lá do alto? Ou a nossa vida tem sido uma busca constante pelas coisas aqui da terra? Fama, dinheiro, reconhecimento. E aí, o que tem norteado a sua vida, a minha vida, a nossa vida? Fique ligado, porque o debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem, obrigado, Zeca.
E é com alegria que a gente começa esse debate, sempre lembrando que a Bíblia vem em primeiro lugar, como ela está aí na imagem, né, em primeiro plano, na base de toda a nossa reflexão. Essa é uma composição que o nosso diretor de imagem, os câmeras elaboraram e ficou muito, muito, muito eloquente. É uma das imagens que mais fala e que sintetiza o propósito do programa. Refletir as Escrituras, pelas Escrituras, para obedecer às Escrituras. Né? Amém. Tá legal. Vamos começar então ouvindo... Quem dos dois é o mais velho, hein? Eu acho que... Eu até poderia dizer que sou eu, mas eu acho que não. Eu sou de 65, eu acho que eu sou mais velho. Eu sou de 67. Ah, a diferença é minúscula. Um pouquinho. Vou começar com o reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de Ética e Cidadania. Cidadania, o senhor ensina cidadania celeste ou terrestre? Eu ensino a cidadania cristã que faz diferença na Terra. Mas o que Paulo está mandando fazer lá, o que é? Paulo está dando uma instrução muito severa, muito séria à igreja de Colossos, em face de todo o esoterismo da região, que convida então aquela igreja a pensar prioritariamente em Cristo, pensar prioritariamente na nova vida em Cristo. E na pergunta proposta, na pergunta provocativa, muito bem elaborada do programa, a gente, infelizmente, ao olhar para Colossenses capítulo 3, tem que concordar que a igreja no Brasil atualmente não tem vivido segundo as coisas do alto, mas infelizmente bastante marcada pelas coisas da terra, e depois nós vamos tentar explicar um pouquinho o que são essas coisas do alto e as da terra à luz de Colossenses capítulo 3. Mas em princípio a igreja brasileira está devendo. Muito obrigado, reverendo. Pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista da Remissão. O que é remissão, hein, pastor? Remissão, que aí no caso com C cedilha, tem gente que pergunta assim, poxa, mas o senhor escreveu errado lá? Mas o remissão com C cedilha que está fazendo uma referência à libertação, não ao perdão. Então, remir, libertar, né? Remissão para os povos, libertação para os povos, é nesse sentido que o nosso nome traz o remissão. Porque tem com os dois S e tem com os isso. E como é que o senhor vê a resposta para o tema de hoje? Então, olha, eu creio que o cristão genuíno não tem como ele não viver sem ser norteado pelas coisas que são do alto. Então, eu acredito que a igreja ontem, hoje e sempre será norteada pelas coisas que são do alto. Obviamente que eu não nego que existe um pseudo-cristianismo em muitos lugares, ou crentes equivocados, sem dúvida alguma. Mas, na minha opinião, a igreja cristã genuína, ela tem que ser direcionada pelas coisas que são do alto. Isso é o clamor do cristão que busca essa direção. Ele vai buscar isso. É uma busca diária, constante, mas existente. Então eu creio que sim, que a igreja busca sim. E, como o reverendo Cláudio disse aí, no desenrolar a gente vai trabalhar mais isso, né? Um pouco mais detalhado, essa questão. Bom, ok. Então vamos lá. Já a gente vai começar as inquirições, mas antes eu queria perguntar a você aí de casa, né? Como é que você responde a pergunta tema? Lá na nossa página na internet, no vejamsó.com.br, tem uma pergunta bem forte, né? Bem direta. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Você tem se norteado pelas coisas do alto? Primeira resposta, sim, sem dificuldade. Segunda resposta, sim, porém com muita dificuldade. Terceira resposta, na maior parte do tempo, não. E aí? Vote na enquete. São só essas três aí, tá? Não tenho, não sei, não tenho nenhuma das anteriores. Você vai ter que escolher uma das três e responder. E você pode, com isso, se habilitar ao sorteio aqui da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que vai sortear o livro Manifesto Cristão, né?
é uma versão inspirada naquele Manifesto Cristão original e clássico dos anos 70, 80, liderado por Francis Schaeffer, agora uma releitura, não é, para os tempos do século XXI. Tá? São vários autores e o Manifesto Cristão foi produzido ou coordenado pelo Josimar Salum, que de vez em quando você encontra aqui no programa. A gente vai mandar esse livro para quem for sorteado. Esse livro não está à venda, é um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Para você concorrer, é só votar na enquete. Agora, para você se tornar um aluno ou uma aluna da AGRADE, pega o telefone já, anota, né? Só anota, não adianta ligar agora. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Você liga na AGRADE para saber dos cursos que existem e também das filiais próximas da sua casa. A AGRADE está com muitas novidades, tem curso até de segurança, né, para fazer brigada de primeiros socorros nas grandes igrejas, né? Também curso de direito eclesiástico, né, administração eclesiástica, e tem os clássicos, né, teologia, pós-graduação em teologia, tem cursos focados assim na Bíblia, o curso de escatologia, o curso de análise bíblica. Agora em agosto a gente começa Romanos, vamos estudar durante um semestre a carta de Paulo aos Romanos, aqui na sede, né? Enfim, tem música, você pode aprender a tocar violino na AGRADE, inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia como texto, curso de capelania, de evangelismo, curso para obreiros. Olha, a quantidade de cursos que a AGRADE tem é enorme. Então, o que você vai fazer? Vai anotar o telefone e ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Se informa direitinho a respeito da filial perto de você e quais são os cursos que nessa filial são oferecidos. O bíblico está em todos. Todas as filiais têm o curso bíblico. Agora, os outros, depende. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu mandar um ósculo santo para Marinês Lopes. A Marinês Lopes mora em Avaí, mas não é aquele Avaí, não. É o Avaí aqui do estado de São Paulo, né? Se não me engano, é um município na região de Bauru, eu acho, né? E ela assiste ao Vejam Só, curte o nosso programa. Marinês, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, um ósculo santo para você. E também a Marinês é uma das que frequenta o nosso blog, né? Não sei se você já conheceu, já visitou o nosso blog, hebercocarelli.blogspot.com.br, um trabalhinho que a gente faz paralelo a esse, né? E lá você vai encontrar artigos, vídeos, sermões em áudio, né? Eu estava revendo hoje uma entrevista em texto que eu fiz com o rei Davi, e não foi no centro espírita, não. Foi usando as tecnologias modernas, né? E foi uma entrevista bem legal, dividida em 3 partes, que é uma entrevista longa, né? Davi viveu para Chuchu. Mas você pode acompanhar, as 3 partes estão publicadas lá. Se você tem dificuldades, por exemplo, com o Gênesis capítulo número 3, que fala da queda, aquela historinha lá da maçã, tem um artigo também sobre a historinha da maçã, que pode te ajudar a entender por que a Bíblia está naquela linguagem e o que de fato aconteceu no Éden, além de várias outras coisas. E quem gosta de ficção científica, ou aquilo que o pessoal chama de cultura nerd, agora tem um nerd escrevendo toda quarta-feira no blog, né? A proposta é aliar os ensinamentos da Bíblia e a vida cristã com os temas de interesse, né, dos nerds. Por exemplo, o primeiro artigo foi sobre... Esse é o escritor, o João Vitor. O primeiro tema foi sobre os dinossauros, né? Quando é que eles teriam aparecido na Terra? Tem muito crente que não acredita em dinossauro porque eles não aparecem da Bíblia. Eles até aparecem e tal. Confere lá, você vai gostar. Posta o seu comentário, pode descer a lenha, não tem problema nenhum. É muito legal, vai ser a nossa ferramenta de interação. Tá bom? Muito bem. Vamos para o nosso tema, de volta ao tema. O reverendo Cláudio foi bastante
econômico nas suas palavras, né? E disse que a igreja de Colossos estava levando uma bronca e tal. Mas aí eu queria que o senhor explicasse para nós, reverendo, se a igreja de Colossos ou a região dos colossenses lá era marcada por uma busca de esoterismo, como o senhor mencionou, o esoterismo por si só já é alguma coisa ligada à vida espiritual e tal. Por que Paulo manda eles pensarem nas coisas do céu? Eles já faziam isso. Talvez no céu errado, mas... Sim. A questão que envolve a orientação do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3 é que essa tendência a espiritualizar as coisas, que é uma marca do esoterismo, ela não pode ser marca da vida cristã. Então, por incrível que possa parecer, ou por mais difícil que possa parecer, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, ele está instruindo acerca de um padrão de vida, de uma forma de pensar, de uma conduta que deve atingir a vida do cristão na terra. Por isso que no capítulo 3 ele vai falar de casamento. O primeiro bloco, o primeiro parágrafo após o parágrafo proposto pelo Zeca e proposto pelo tema, fala da vida em família, fala do papel do homem, fala do papel da mulher, fala de como deve ser a conduta dos crentes. Então, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está dizendo, vocês que viveram este esoterismo, pensando só em coisas transcendentes ou coisas espiritualizadas, pensem nestas coisas de Cristo, mas lembrem-se que essas coisas de Cristo têm uma ordem muito prática, porque as coisas que são do céu, quando eu medito nelas, eu tratarei o meu Pai com honra. As coisas que são do céu, quando eu penso nelas, eu tratarei a minha esposa com amor. As coisas que são do céu, quando eu penso e medito nelas, esses são dois imperativos, eu de fato sou submissa ao meu marido e há uma ordem na vida familiar por causa disso. Então, na verdade, eu penso que o apóstolo Paulo, ele está fazendo um trocadilho, ele está fazendo uma provocação. Vocês tinham uma vida antes que tudo era espiritualizado. Já que vocês querem espiritualizar, tenham Cristo em mente, mas vivam esse Cristo no seio da vida familiar. E é em face exatamente da minha experiência pastoral, como conselheiro conjugal, 25 anos como pastor, 40 anos tendo professado a fé evangélica, que eu realmente acredito que a igreja evangélica brasileira, que o cristianismo brasileiro fica devendo. A gente tem visto gente que espiritualiza no culto, tem experiências transcendentes, tem experiências místicas, ergue a mão na hora de cantar, mas na hora de ser bom marido, não é bom marido. Então ele não está pensando nas coisas do céu, porque para pensar nas coisas do céu, tendo Cristo em consideração, tem que ser um marido que realmente ama a esposa. Mas aí que tá. No próximo bloco, a gente vai ter que trocar em miúdos o que tem no céu para eu pensar. Eu nunca tive lá. Eu vou pensar nas coisas do céu, mas eu nunca tive lá. Outra questão. Até que ponto isso não vai levar a gente para o escapismo, né? O Adolf Hitler reuniu lá, quando ele estava começando a dominar a Alemanha, ele reuniu, num congresso lá de pastores e teólogos tal, da igreja da Alemanha, ele teria dito aos líderes, falou, olha, vocês façam o seguinte, vocês cuidem do céu, que da terra cuido eu. E ele bem que tentou, quase conseguiu, né? E aí, como é que fica tudo isso? No próximo bloco, não perca, a gente vai tratar disso. Essa é a hora mais legal do programa, né? A gente dá um tempinho no debate, porque você vai aparecer aqui. Já mandou sua foto, né? Olha, tá chegando o dia do sorteio. Tem que fazer a foto e postar lá no facebook.com/programa Vejam Só. Agora com esse negócio do Facebook, a gente tá tendo uma baita de uma confusão, né? Então, facebook.com/programa Vejam Só, para você postar a foto para você concorrer aqui. Quem frequenta o meu blog, tem também o Facebook por causa do blog, mas aí é outra coisa, separado, tá?
Então vamos ver as fotos de hoje. A primeira vem lá de Sergipe. O França e Jô Neves. Cadê a primeira fotografia? Ah, beleza. França e Jô Neves. Deus abençoe vocês lá de Sergipe. Parece que está frio lá, hein, hoje. Bom, de São Benedito, no Ceará, é a segunda fotografia. A Edna e o Lincoln que tirou a foto, né? A Edna e o Lincoln. Só não tenho certeza se ela está assistindo ou Vejam Só. Eu estou achando que ela está assistindo o Show da Fé, né? Mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum, está concorrendo, viu, o Edna e o Lincoln. Deus abençoe vocês. Lá no Mato Grosso do Sul, tem a cidade de Carapó e moram nela o Lucas e a Gisele, né? O Lucas Nelson e a Gisele. Olha só que pessoal lindo que mora em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe. No interior de São Paulo, na cidade de Cravinhos, Lucimar Pérez. Ô, Lu, Deus te abençoe. De vez em quando a gente lê seus comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Bom conhecer você, tá? Daqui da capital paulista, o pastor Alceu de Lucas Quevedo. Ô, pastor, vem assistir a gravação um dia aqui. É só acertar os detalhes pelo Facebook com o João Vitor, né? E o senhor assiste a gravação aqui, pode participar também. Por que não? O senhor mora na capital? É ou não é? Essa foto é dessa semana, né? Se não me engano, de segunda ou de terça, ou de quarta. Acho que foi de ontem. É de ontem. Bom, tá aí. A última fotografia é da Rosana. Ô Rosana, cadê você? Não, faz outra foto, Rosana. Você já está concorrendo, mas faz outra. Ela mora também em São Paulo, né? Mas não saiu. O brilho da TV acabou eclipsando a Rosana. Obrigado pela sua fotografia. Olha, quem está participando desse quadro vai ganhar um monte de presentes. Nós vamos sortear, né, uma foto. E a família, né, o grupo fotografado, sorteado, vai ganhar, entre outras coisas, um fim de semana, né, na pousada Estrela Alpina em Monte Verde, nas Minas Gerais. Monte Verde é a Suíça brasileira. E lá que fica a sede da Missão Horizontes, que, aliás, você bem que podia levar o seu pastor e a esposa dele, ou a sua pastora e o marido dela, né, para passar um fim de semana em Monte Verde. Eu garanto para você que vai mudar muita coisa na vida da sua igreja, principalmente na questão de como encarar missões e de como fazer missões. A Missão Horizontes tem feito um trabalho extraordinário com adolescentes, não é só com adultos não, com adolescentes, em relação à obra missionária. Fantástico, você tem que ir lá, você tem que conhecer. Paga um fim de semana para o seu pastor, para a sua pastora. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito. É só entrar em contato com o pessoal da Missão Horizontes, tá? Missão Horizontes, entra na internet que você vai ter as informações, tá bom? Muito bem, vamos lá. Pastor Fabrício Costa, né? Como é que eu vou, já que o senhor disse que a gente tem se norteado pelas coisas do céu, como é que eu vou me nortear pelas coisas do céu se eu nunca estive no céu? Eu não vou pensar nas coisas do céu. O que significa isso? Ficar pensando, por exemplo, como que é o trono de Deus, como é que Jesus se senta à direita do trono, né? Se ele e o Pai são um. Não dá para pensar nessas coisas. E quando eu leio as descrições do céu, em Apocalipse, só piora. Por exemplo, os 4 seres viventes. O senhor consegue imaginar como é que eles são? É complicado, né? Então. E tem gente que imagina. Consegue. O pastor Heber, eu entendo o seguinte. Buscar as coisas que são do alto, nada mais é do que buscar a instrução que veio do alto, que nós temos. A instrução que vem do Pai, que vem de Cristo, do Espírito Santo. É a instrução de Deus, é seguir e se submeter às verdades de Deus. Obviamente, não descarto o contexto que já foi colocado,
Mas, obviamente, que Paulo também está exortando, mais uma vez, muito comum isso, inclusive, na vida de Paulo, que é sempre exortando a igreja a vir a obediência da palavra de Deus. Então, como ele começa aqui o capítulo 3, se eu já ressuscitei com Cristo, eu vou buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Cristo. A instrução que eu recebi do alto, as verdades de Deus. Então, por isso que eu disse no começo, esse é o alvo de todo cristão genuíno. Porque se eu não me nortear pelas coisas que são do alto, pelas coisas que são de Deus, eu não estou sendo um cristão genuíno. Eu estou equivocado. Aí a gente já começa a entrar pelo lado de que, infelizmente, há sim, mas não é uma característica geral da igreja, né? Sem dúvida alguma, a igreja hoje, ela tem os seus problemas, como sempre teve. Inclusive, a gente está tratando de um texto aqui com a igreja com problemas, que ela está sendo exortada, chamada a se submeter às verdades de Deus. Então, eu não nego isso, mas não considero que essa seja a cara da igreja de Cristo no contexto geral, total. Não. E por que eu digo que não? Inicialmente, eu creio que quando Jesus disse lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja dele, eu creio que, por certo, o Espírito Santo tem instruído a sua igreja, tem dado parâmetros, caminhos para que a igreja siga. Esse caminho está acessível, está aberto e a igreja tem seguido por ele. E também eu creio que o que às vezes falta é justamente a instrução. Eu, em quase 20 anos de apologética, hoje eu me vejo mais polemista do que um apologeta. Por quê? Eu tenho mais trabalho hoje para consertar heresias que chegam na igreja, oriundas da própria igreja, do que consertar heresias que vêm de fora para dentro da igreja. Porém, não é um quadro geral. Tem um projeto que a gente tem aplicado aí, que chama Examine-se. É um projeto de discipulado. E eu tenho aplicado em muitas igrejas aí. Inclusive o conteúdo desse projeto virou um livro que a gente vai estar lançando aí pela editora Reflexão, que o Jean Mierso é o coautor. Então, eu aplico esse projeto em muitas igrejas. E as igrejas que eu encontro são igrejas que estão buscando viver, se harmonizar com a instrução de Deus, com os ensinos de Cristo. Então, a igreja de Jesus, ela sempre vai estar aberta e buscando o que é do alto. Aliás, o céu é para cima, né? Esse é o nosso alvo, buscar sempre as coisas que são de cima. Então, eu entendo que Colossenses 3, quando Paulo está dizendo que eu devo buscar, que nós devemos buscar as coisas que são do alto, é a instrução que vem do alto. Não, tá. Mas só para fechar, para passar a palavra para o reverendo. Certo. A igreja tem se norteado pelas coisas do alto? Eu creio que sim. Por que o senhor entende que não? Só porque o senhor é chato? Também. Mas eu entendo que o que tem caracterizado a igreja evangélica brasileira é uma grande dificuldade em viver o padrão bíblico. Concordo com várias coisas que o pastor Fabrício diz, mas lançando mão dessa ideia do cristão genuíno, é bom a gente ressaltar que um cristão pode ser genuíno, mas ele pode ser um recém-convertido. Ele pode ser um cristão genuíno, mas ele pode ser um cristão imaturo. Ele pode ser um cristão genuíno e pode, infelizmente, ter alguns problemas ainda não resolvidos. Então, a igreja brasileira, ela tem se caracterizado, se esta é a linha de raciocínio, pelas coisas da terra, pelas coisas deste mundo. Quanto mais eu me aprofundo na convivência com a igreja, eu percebo a dificuldade da igreja
em buscar um verdadeiro discipulado. Eu vejo uma igreja esfriando espiritualmente. Eu vejo uma igreja desinteressada pelo estudo da palavra de Deus. E isso tem várias razões espirituais, tem várias razões históricas, tem várias razões culturais. Mas eu particularmente penso que a igreja não tem vivido pelas coisas do alto. E por que eu invoco a minha experiência? As coisas do alto que dirigem a nossa vida, como por exemplo este casamento, esta família, que é a sequência de Colossenses, nós já temos algumas capitais do Brasil em que o número de divórcios entre cristãos é igual ao número de divórcios entre não cristãos. Você já tem em algumas capitais do Brasil o número de gravidez na adolescência igual ao número daqueles que se dizem evangélicos. Então, os problemas que Paulo está atacando para a igreja de Colossos são os mesmos problemas que a igreja tem vivido hoje. Ao longo da história, a igreja esteve um pouquinho melhor, ao longo da história, a igreja esteve um pouquinho pior, mas a igreja brasileira hoje não está num bom momento. E se for para ser assertivo, curto e grosso, a igreja brasileira não está vivendo pelas coisas do alto. Então, agora, tá. O senhor evocou, aliás, de maneira muito sábia, né? A continuação do texto, o próprio texto de Colossenses, sim. Como um exemplo. Né? Então, os valores que regem a família e os indivíduos que compõem a família. Então, um dos grandes desafios que a gente vê hoje, pelo menos do meu ponto de vista, é uma pressão extremamente forte para o individualismo. Né? Sim. Que conspira de forma muito violenta com o ensino de Jesus, outro ensino meio impossível do meu ponto de vista. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, meu Pai do céu. Né? Tome sua cruz e siga. Então, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, você vai desistir de você mesmo. Aí Jesus, para piorar, ele fala assim, quem quiser achar a vida vai perder, mas quem por amor de mim perder a vida vai achar. Né? Quer dizer, a ideia da renúncia, de você não viver em função de você mesmo. Ué, isso não é bandeira do século XXI, mas acho que é do século XVIII para cá, de você viver em função de você mesmo, que gosta de mim sou eu e tal. E a fé cristã, pastor, na igreja, tem sido profundamente individualista. O senhor não vê, não? Então, aí está. Como eu disse aqui no começo, eu não nego essas situações terríveis, essas aí. Existe essa parte escura da Igreja de Cristo, sem dúvida alguma, mas eu não entendo que seja algo generalizado. Falta instrução? Sem dúvida alguma. Falta capacitação? Sem dúvida alguma. Agora, o alvo é difícil de ser atingido? É difícil, mas é um alvo que eu, como cristão, preciso ter, todos nós temos, que é buscar sempre se nortear pelas coisas que são de cima, pela instrução que é do alto. Quais são essas coisas de cima? Porque, como nós falamos no bloco anterior, eu nunca te vi no céu. Paulo teve. Né? Então, às vezes, eu me defendo dele, porque eu brigo muito com os textos dele. Né? Eu fico lendo esse texto, falo assim, muito fácil você falar, seu apóstolo, você teve aí, você viu coisas inefáveis, ouviu o que não é lícito referir. Se eu tivesse visto e ouvido o que você viu e ouviu, eu concordava com você, mas o que eu vejo? Eu vejo aqui, né? Eu vejo, por exemplo, vou usar um exemplo bem besta, eu nunca estive lá, o sonho de conhecer os parques da Disney. Por que não? Assim, descaradamente, um lugar que você vai para se divertir. Ninguém constrói nada de positivo por visitar a Disney, concorda comigo? Aquilo lá é um lugar para diversão. E diversão de adulto, e de adulto que tem. que pode, com certeza, né? Verdade. Eu nunca estive lá. Mas aí você vai pregar na igreja que não pode ir para a Disney, porque isso é se nortear pelas coisas do mundo e tal. Você devia investir em missões, porque investir em missões é se guiar pelas coisas. Entendeu, pastor? Não, entendi. Mas
eu entendo que Paulo está falando sobre o próprio Evangelho, a palavra de Deus. Tanto que no versículo 5 ele vai falar de mortificação da carne. Então, Aquele combate constante que todo cristão tem do espírito contra a carne. Então, se eu busco as coisas que são do alto, eu estou buscando as coisas espirituais. Instruções de Deus que vieram de Deus, do alto. Então, na minha ótica, nada mais do que um chamado à submissão, à obediência à palavra de Deus. Então, eu não tenho como dizer, não, eu sou um cristão e não me nortear pelas coisas que são de Deus. Não tenho como fazer isso. Mas tem milhões... Bom, então, aí a gente vai entrar naquela lá, né? O Esses milhões lado não vão dos pro céu? equivocados. Não, então, aí vamos pegar um por um. tá. Vamos tratar um por um. Ok. Reverendo, uma pergunta importante. Como evitar o escapismo? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Minha família mora lá, hein, pastor? Sério? Não, eu estou brincando. Tinha um personagem que falava assim, né? E ele não era de Barbacena, parece. Não era? Pois Ele mesmo era. Então. O pai da Glória Pires. Exatamente. Mas a ideia é, quando eu era criança, a igreja da minha infância falava muito no céu, pregava-se demais, foi nos anos 70, né? Sobre a volta de Cristo, Jesus já tinha voltado antes de ontem, nós aqui não tínhamos visto, aquela coisa toda. E havia um grupo de pessoas, os intelectuais e tal, que criticavam muito essa postura da igreja, chamando-a de escapista. Né? Quando eu entrei na universidade e tal, me acusaram muito de ser escapista, porque a gente fica pensando no céu em vez de defender as coisas da terra. Era um pensamento orientado pela teologia de libertação. Né? Sim. Que é daquela época lá. Nós temos que consertar o nosso mundo, não querer abandonar e ir para o céu. Essa é a nossa tarefa, consertar o mundo e tal. Textos como esse, de Colossenses, não favorecem o escapismo? Eu creio que é exatamente o contrário. E me permita explicar por quê. Porque quando você pega todos os parágrafos que seguem a Colossenses capítulo 3, versículo 1 a versículo 4, vamos colocar o primeiro parágrafo no seguinte tema: há uma nova vida em Cristo. Há uma nova vida que é dominada pelas coisas do céu. Os colossenses podiam pensar assim, se é as coisas do céu, nós vamos continuar no esoterismo, está tudo em ordem. Mas o apóstolo Paulo faz questão de, em todo o capítulo 3, detalhar o que são essas coisas do céu. Eu mencionei apenas uma. Eu mencionei a vida em família. Mas na sequência da vida em família tem a vida comunitária. Você, de maneira muito inteligente, como sempre, você citou alguns dos problemas que eu pensava também em citar. Eu disse que nós temos problemas históricos, nós temos problemas sociais, nós temos problemas culturais. Então, quando você passa da vida em família, ora, como é que eu penso na vida do céu? Sendo um bom marido. Isso não é escapismo, porque ser um bom marido é uma coisa bastante concreta. Como é que eu penso nas coisas do céu sendo uma esposa? É sendo submissa ao marido? Isso é escapismo de forma nenhuma, porque isso tem uma coisa muito prática no dia a dia do casal. Como é que eu sou escapista sendo um pai cristão? Eu não posso provocar o meu filho à ira. Ou seja, a minha palavra, a minha comunicação ao meu filho tem que ser sábia, tem que ser apropriada, tem que ser amorosa, não pode ser despótica, não pode ser descontextualizada, não pode ser com força excessiva. Então, em Colossenses capítulo 3, é impossível acusar o apóstolo Paulo ou dar margem a qualquer tipo de escapismo. E quando ele fala da vida comunitária, ele fala como deve ser essa vida comunitária. Eu tomando cuidado com a minha palavra, amando uns aos outros, perdoando como Cristo amou. Como é que se dá esse perdão? Nós nos relacionamos e às vezes erramos a dose. Nós convivemos e às vezes machucamos as pessoas. Isso é muito concreto, isso é muito do dia a dia. Então, pensar nas coisas do céu é pensar nas coisas do dia a dia de maneira muito intensa. Paulo vai falar da vida familiar, Paulo vai falar da vida comunitária, Paulo vai falar da vida no trabalho. Então, em Colossenses 3, não dá para pensar em escapismo. E se você me permite só estender um pouquinho mais...
A oração de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, ela é maravilhosamente equilibrada. Você cita a década de 70, eu creio que a década de 70 foi uma década desequilibrada do ponto de vista escatológico. Havia muito ênfase na escatologia e pouca ênfase na soteriologia. Então, é óbvio que a acusação de escapismo era cabível. Eu não digo que todos eram escapistas, mas a ênfase escatológica da década de 70 era uma ênfase desequilibrada. O que é que Jesus diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu é o padrão, porque é o lugar onde é feito perfeitamente a vontade de Deus. E o que nós queremos aqui na terra? Nós queremos dia a dia orar, como essa oração nos ensina, para que vivamos esse padrão de obediência. Não é o que nos caracteriza hoje, mas deve ser o desejo de todo o crente. Não é o que predomina hoje, mas é o ideal de toda a vida cristã. E eu faço distinção disso, entre desejo, ideal e realidade. Perfeito, reverendo. Tem um assunto aqui que a gente vai ter que abordar e que é complicado. E eu vou apertar vocês dois aí, porque eu tenho dúvidas severíssimas sobre isso, que é o seguinte. O texto começa falando que nós morremos. Eu e você estamos mortos, porque nós nascemos de novo em Jesus e tal. Morremos, então se morremos, ressuscitamos com Cristo e tal, aquela coisa toda. Do ponto de vista de Deus, esta vida aqui no mundo não tem valor? Só a vida eterna que vale? Segunda coisa, quando ele fala em esmurrar o corpo, reduzi-lo à servidão, né? Depois de ter falado de pensar nas coisas do Espírito, a Bíblia ensina que é preciso reprimir a matéria, porque a matéria é ruim, a fim de que aquilo que é espiritual flua, porque o Espírito é bom. Mas não era exatamente isso que a igreja de Colossos fazia errado, né? Eles acreditavam no gnosticismo, que depreciava a matéria. E não foi Deus que criou a matéria? Por que eu tenho que ficar esmurrando o meu corpo se Deus criou meu corpo para ser templo dele? No próximo bloco, a gente já volta. Ok, estamos de volta com o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Já votou na enquete? Assim é que você ganha, ou pelo menos se qualifica, né? Para ganhar os presentes da Academia Teológica da Graça de Deus. A enquete está postada no site do programa, vejamsó.com.br. Conosco hoje aqui, o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista da Remissão. E ele é professor de teologia da Junta Nacional de Missões. Então, pastor, como é que o senhor vê essa questão aí de que Paulo fala que nós já morremos, quer dizer que a gente não tem que considerar essa vida já era, temos que viver como se já estivéssemos no céu, e isso implica em reprimir a matéria para liberar o espírito. Eu entendo que é justamente, como o pastor até citou, Coríntios 9, 27, né, que o Paulo fala que antes ele subjugava o próprio corpo e o reduzia à servidão, para que naquilo que ele pregava, ele mesmo não viesse a ser repreendido. Justamente eu não estar mais sob o domínio dessa carne, porque eu nasci de novo. Eu nasci de Deus. Sou agora uma nova criatura, como Paulo mesmo diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje eu posso ser governado pelo Espírito de Deus. Eu não sou mais governado pela carne. E isso tudo por meio da fé. Então, a fé é o meio pelo qual eu vou conseguir exercer a minha vida espiritual, mesmo nesse contexto aqui de mundo, que a gente continua com a mesma cara, a gente continua no mesmo contexto de vida, de situação, porém, não sou mais dominado pela carne. Posso vencer. Eu posso viver espiritualmente, com os meus alvos espirituais, que nada mais são do que as instruções de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus.
Mas do jeito que o senhor fala, parece que isso é uma coisa natural. E é? Eu acredito que é uma consequência da salvação isso, né? Então tem nasci alguma de coisa novo. errada comigo. Porque se há uma coisa que não é natural, o que eu chamo de natural? Vamos ver. Às vezes eu Alguém não entendi o natural. te fecha no trânsito. Ah, sim. O impulso natural de um novo nascido Não, mas é que tá. Irmão, você está com pressa, que Deus te abençoe. É. O meu impulso natural Não, mas então, mas é que tá. esse não. A Bíblia também diz que eu posso irar e não pecar. Né? Então Eu a acho que gente se aquilo era ira uma muitas piada vezes de Paulo. a Você minha pode se reação que irar, vai viu? dizer. Basta que você não peque, pode irar. Ah, tá. Aí, e outra, eu sou santo, mas não sou puritano. Eu sou santo, separado. Eu luto contra mim mesmo diariamente. Essa é a nossa pastor, luta. É isso que eu quero dizer. Luta da carne não contra o é espírito. algo natural. O natural seria você reagir como Jesus reagiria. Nós é que temos que produzir essa reação, é isso? Essa luta, esse combate é intenso dentro de mim. Porém, eu posso vencer. Porque Paulo mesmo diz, ele vai falar lá em Gálatas, né? Que se eu andar no Espírito, eu não cumpro os desejos da carne. É possível. Se não fosse possível... Mas, se eu andar no Espírito, eu não ando no trânsito. Então aí não vai ter problema. Eu vou estar fazendo jejum, aí a gente trancado no meu gabinete. Não é, reverendo? Não é assim? Eu acho a questão bastante complexa, mas que o Novo Testamento nos dá bastante segurança para termos alguns fundamentos. Duas questões que você trata, pastor, é importante a gente mencionar. Essa dicotomia espírito-corpo, ela é grega, ela é gnóstica, ela não é cristã. A teologia do Novo Testamento, o ensino claro do Novo Testamento, é que a bênção que Deus nos dá é a bênção da vida. E ela implica com tudo que a vida tem, com tudo que a vida é. Ou seja, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Não há, portanto, na fé cristã, essa dicotomia de que a alma é boa e o corpo é mau. Isso é muito mais filosofia grega via teologia de Agostinho, que em alguns aspectos é maravilhoso, mas que em alguns aspectos foi muito dependente da filosofia grega, do que teologia cristã. Por exemplo, o corpo é uma coisa tão maravilhosamente criada por Deus, que nós vamos ressuscitar em Cristo. Ele não é um projeto descartado. Mas, por outro lado, o corpo também é um lugar onde habitam as nossas fraquezas. O corpo, a carne, é onde habita a nossa luta, a nossa necessidade, a nossa carência. E pensar a obra de Cristo em relação aos meus conflitos, corpo e alma, espírito e carne, precisa ser pensado à luz de que a obra de Cristo, ela está realizada, concretizada e final, espiritualmente, mas historicamente ainda não. Por quê? Porque nós já fomos libertos da condenação do pecado, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos do senhorio do pecado, Romanos capítulo 6, o nosso Senhor é Cristo, mas nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, da luta contra o pecado. Portanto, nessa dimensão, há uma obra que Cristo fez, que está garantida aos salvos, que, porém, duas partes já foram concretizadas na história, e a última parte, que é a eliminação da presença do pecado, ela só será realizada no céu. Então, eu estou salvo da condenação, eu estou salvo da escravidão, mas ainda luto diariamente contra a presença. A presença do pecado é real. Tanto ela é real que 1 de João capítulo 1 nos diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
O que é essa luta carne, espírito, alma, corpo? É a necessidade do reconhecimento do pecado, dando um passo, e a necessidade da confissão, dando outro. Se eu reconheço o pecado, é porque ele habita em mim, Romanos capítulo 7. Mas se eu o confesso, eu também continuo crendo e continuo na fé, continuo sendo um verdadeiro cristão. Porque o que marca um cristão não é não pecar. O que marca um cristão é o seu arrependimento do pecado. E como diz Calvino, o arrependimento é uma obra da vida inteira. Amém. Bom, vamos lá. A pergunta tema de hoje foi feita a pessoas num ambiente frequentado lá pela nossa equipe de reportagem. Vamos ver o que o Zeca apurou. Hoje, o que tem norteado a vida dele? As coisas do alto ou as coisas aqui da terra? Isso, na sua opinião, o que você observa? Olha, meu querido, eu vejo assim que os ensinadores do século XXI hoje estão passando um momento muito difícil nos seus ensinos. E o que acontece? Nós vemos a juventude, me preocupo muito, eu sou pai, tenho filhas, me preocupo muito no que elas estão aprendendo, absorvendo deste mundo. Mas o cristão do século XXI hoje, baseado na teologia da prosperidade, teologia humanista, então as pessoas hoje estão preocupadas mais consigo mesmo. Isso tem passado para os jovens. Mas assim, os jovens hoje que servem ao Senhor Jesus, aqueles que nós ensinamos a palavra de Deus, precisam ser cuidados, precisam ser tratados. E com bastante carinho dos seus liderados, dos seus pastores, temos que cuidar dos nossos jovens. 90% da terra. Com certeza. Infelizmente, né? Mas a gente está trabalhando para mudar isso. O certo mesmo é se preocupar do alto, né? Como a própria palavra diz, né? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a preocupação nossa, como cristão, tem que primeiro se preocupar com Deus. E as outras coisas ele vai nos abençoando, nos ajudando, não é isso? Da terra. É por quê? Porque tem se multiplicado a ciência do homem, e é o que está escrito na Bíblia: por se multiplicar a ciência do homem, a sabedoria do homem, o que tem acontecido, muitos cristãos têm se esquecido das coisas de Deus. Na opinião do senhor, reverendo, o que é que mais tem contribuído para, já que o senhor disse que a igreja não tem se pautado, né, os crentes não têm se pautado como deveriam pelas coisas do alto, o que é que mais os atrai nesse mundo? A tecnologia, como disse essa última entrevistada? Eu quero corrigir a citação da pessoa, que a Bíblia não fala da ciência, a Bíblia fala da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. A ciência é o conhecimento. A Bíblia não tem nenhuma condenação ao conhecimento, pelo contrário, ela nos ensina a render a nossa vida a Cristo, ela nos ensina a dar a razão da nossa fé. E a Bíblia foi toda a base para o crescimento científico da modernidade. Por quê? Porque se há um Deus criador e inteligente, é possível interpretar ordenadamente, é possível entender cientificamente o que está na natureza. Agora, se você me permite colocar 3 coisas que eu acho que caracterizam a igreja do século XXI, em outros períodos houve outros problemas. Porém, no século XXI, você inteligentemente já mencionou individualismo, que é diferente de individualidade. Privatismo, que é diferente de privacidade. E materialismo, que é diferente de material. Esse hífen ismo é que tem prejudicado a nossa geração e, consequentemente, dificultado a vida da igreja do Brasil no momento em que vivemos. Você tem várias expressões desse materialismo. Por exemplo, um crente, ele é capaz de obsessivamente pensar na troca do carro no final do ano e não ofertar sequer uma vez durante o ano inteiro para missões. Isso é materialismo, isso não é material. Porque o mundo material foi criado por Deus para abençoar o coração do homem. Mas o meu carro, ele tem que ir sem chuva, ele tem que ir sem quebrar, mas ele não precisa ser o melhor carro do mercado. E os crentes têm desejado o melhor carro do mercado, como se isso fosse até expressão de espiritualidade.
Espiritualidade é você viver com satisfação aquilo que Deus te dá e ser um contribuinte regular da igreja, ser um contribuinte regular de missões. E isso é materialismo. O material, Deus quer que eu tenha. O suficiente, Deus quer que eu tenha. Agora, individualismo, privatismo e materialismo puxam a igreja da nossa geração para as coisas da terra. Bom, o pastor Fabrício disse que a gente tem se norteado pelas coisas do alto, né? Como é que o senhor vê essa palavra do reverendo Cláudio? Que eu disse no início, eu não nego, nem posso negar que não exista um problema na igreja, ou que a igreja não enfrente, como sempre enfrentou, momentos em que uns, não a sua totalidade, mas pendem para a carne ou pendem para uma busca material da coisa, não discernem o que é de fato a mortificação da carne, igual a gente falou há pouco tempo aqui atrás, que não é eu viver no espírito e vou negar o meu corpo, essa vida, então eu vou negar essa vida na carne. Não é isso, porque afinal de contas nós também seremos julgados por tudo aquilo que tivemos feito por meio do corpo. E o reverendo Cláudio disse até bem sobre sobre esse assunto. Quer dizer, a vida nessa carne aqui, ela existe. Paulo também disse que a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé de Jesus Cristo. Então, essa busca é constante. Existem esses desvios? Sim. Porém, eu não creio que seja algo generalizado. Às vezes eu encontro muito, eu até brinco com algumas pessoas, a igreja está perdida. Eu não creio assim. A igreja é uma instituição falida. Não posso crer nisso. E eu chamo isso muitas vezes da síndrome de Elias. Né? Eu peguei um lugar aqui e disse assim, olha, está tudo perdido, está todo mundo desviado. E obviamente não é todo mundo que tem essa ideia, mas isso tem crescido, infelizmente. E ele se preserva aqui e acha que está tudo perdido e ele ainda salva. Mas não sabe que existe ainda 7.000 que não se dobraram, né? Quer dizer, a igreja de Cristo, ela ainda existe, busca a santidade, funciona, obviamente, e tem essas dificuldades, porque ainda o corpo de Cristo é constituído de homens, de seres humanos, cheio de problemas. Agora, talvez um dos desafios colocados também nas entrevistas e que a gente observa, eu estou fazendo mais uma vez a leitura da Bíblia em um ano, só que dessa vez eu adotei aquele método da leitura cronológica, ler a Bíblia na ordem em que ela foi escrita, né? Isso é legal, não na ordem do que ela aparece nos livros da Bíblia, mas na ordem em que esses livros foram escritos. É muito, muito interessante essa proposta. Mas uma coisa salta aos olhos, né? Que a gente está no período de Salomão agora, na leitura. Mas uma coisa salta muito aos olhos. A Bíblia foi produzida por uma sociedade camponesa, né? As normas, as leis, os valores, as regras de convivência, todas valem para uma sociedade que gira em torno do campo, né? Até é menos difícil ser ateu no campo, porque você lida o tempo inteiro com os milagres de Deus na vida, né? Nós vivemos um tempo onde a vida é urbana. E na urbis a gente se depara o tempo inteiro com aquilo que o homem fez e não com aquilo que Deus criou. Então, o encanto da tecnologia, né? Essa semana eu tive uma experiência assim, se eu não tivesse lá, eu não acreditava. Eu trabalho no 8º andar de um prédio aqui, né? E eu entrei no elevador e entrou um senhor juntamente comigo, né? Um senhor bem simples, tal. Um elevador. O prédio é antigo para chuchu, né? Então, aqueles elevadores antigos, tal, lentos. Aí,
ele me pediu ajuda, porque fazia muitos anos que ele não entrava num elevador. Falei, como é que pode viver em São Paulo e não entrar num elevador, né? Quer dizer, ele não vivia em São Paulo e tal, né? Mas me fez pensar nisso. Nós nos deparamos o tempo inteiro com as criações e com os encantos da tecnologia, com a sedução que a modernidade nos traz. O mundo, as pessoas dos tempos da Bíblia, reverendo, não. Elas se encantavam com as coisas da natureza, com a obra direta de Deus. Como que a gente pode contornar isso sem deixar de ser urbano? Pastor Heber, é muito curioso a forma de leitura que o irmão está fazendo da Bíblia. Mas eu, particularmente, eu acho que há esse aspecto de uma vida campesina, de uma vida no campo, mas há o aspecto também da vida urbana. Só vou tentar citar 2 exemplos. A carta aos Romanos. Ela é uma carta extremamente urbana. Ela fala de orar pelos governantes. Ela fala de como você deve se postar como cidadão. Qual a sua postura como cidadão? E isso diz respeito a uma convivência de cidade. Alguns teólogos discutem, nós somos criados para viver no campo e a partir do jardim, quando fomos expulsos, tudo demonstra a queda. Eu penso que, quando você olha a revelação como um todo, isso é um pequeno exagero. Porque você tem sim criação, você tem queda, mas você tem redenção também. E a carta aos Romanos é o principal tratado cristão acerca dessa nova vida em Cristo. Quando você chega em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, quem desce do céu ataviada é a Nova Jerusalém. Ou seja, é uma cidade. Na questão da redenção em Cristo, tanto a vida rural como a vida urbana precisam ser redimidas. E na volta de Jesus Cristo, as duas o serão. Ao mesmo tempo que eu penso que a vida na cidade tem algumas tentações a mais, porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo, eu mencionei o privatismo. Numa cidade como São Paulo, eu sou anônimo, assim que eu virar a esquina aqui. Eu fui pastor no interior de São Paulo muitos anos, e eu era o pastor do Oi. Porque todo mundo me falava oi. Ouvi o senhor no rádio, ouvi o senhor na televisão, eu passei na sua igreja, o meu filho foi seu aluno, então eu era o pastor do oi. É claro que esse anonimato das grandes cidades, ele favorece quem queira se esconder de alguma coisa. Mas eu acho que nesse plano eterno, no qual a redenção é proposta ao ser humano, a vida rural vai ser redimida, não é? Nós vamos viver no jardim, mas o lugar chamar-se-á Nova Jerusalém. Não quero discutir com o senhor nunca. Maria de Lourdes Viana, da capital da Bahia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não generalizando, mas a maioria dos cristãos estão mais norteados, orientados, conduzidos por falsas crenças, que na verdade não tem base nenhuma na Bíblia, esquecendo-se da orientação do nosso Deus. Mateus 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Daniel de Goiânia, lá em Goiás. Nossa realização na terra, seja na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, tem por referência maior nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai. Tudo o que ocorra no mundo conosco, sejam as glórias, sejam frustrações, tudo está voltado à nossa predestinação para os eleitos no reino dos céus. Os cristãos que têm suas ações pautadas no poder verdadeiro de sua obra de salvação, encontram já a recompensa e o reconhecimento diante dos homens e diante de Deus, por não buscarem as alegrias efêmeras que passam, ao invés dos que buscam sua felicidade nas coisas do mundo, onde já receberam sua recompensa, colocando nosso tesouro no amor que servimos a Jesus. Então, pastor Fabrício, como fazer para que as coisas do mundo, tipo eu falei da Disney, né? Um exemplo, não nos fascinem tanto? Olha, eu acho que a chave não está nem na questão do mundo me fascinar, mas de como eu vou reagir
ao que o mundo me oferecer. Até me lembro, Paulo falando aos Coríntios, quer dizer, viva, use desse mundo como se dele não abusasse. Ou seja, eu posso ter tudo, mas nada me terá. Eu não ser controlado por nada, convergir as tecnologias, tudo isso que hoje nós temos aí, convergir em benefício do reino e conseguir me manter espiritual no que diz respeito a não ser novamente subjugado pelas paixões da carne e muitas vezes ceder ao que o mundo me propõe. Então, acho que a chave está aí. Eu posso viver essa vida na fé em Jesus Cristo, fazendo uso desse mundo, sem ser dominado por ele. É como antigamente a gente tinha aquela história assim, televisão é do diabo. O diabo pegou mesmo, pegou porque fez uso da TV, e hoje em dia não, hoje em dia a igreja abriu o olho para isso, hoje em dia não, já há algum tempo, abriu o olho para isso, e hoje a igreja faz uso da televisão sim. Então, esse princípio, convergir os benefícios e aquilo que o mundo pode oferecer, eu vou convergir a Cristo. Fazer com que ela seja uma ferramenta que venha realmente gerar vida. E não o que, infelizmente, às vezes acaba gerando, que é morte, né? Walter Cardoso, de Carapicuíba, em São Paulo. Tem sido um dos maiores desafios da fé o fato de vivermos sob duas realidades, uma terrena e outra celestial, na qual não conhecemos completamente. Não podemos ignorar as coisas lá do alto, mas também não podemos ignorar as coisas aqui da terra, pois ambas fazem parte de nossas vidas. A terrena é temporal e a vida celestial é eterna. Como podemos viver nessa terra passando privações de alimento, moradia e tal? Não há como não olharmos e lutarmos para alcançar as coisas aqui da terra. Ao mesmo tempo, não podemos chegar na presença de Jesus Cristo sem apresentar nenhuma obra. Portanto, temos que ajuntar tesouros lá no céu. É isso que deve nortear nossas vidas, que são as coisas lá do alto. Maurício José de Oliveira, ele é da capital paulista. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem buscado muito mais as coisas da terra do que as do alto, na maioria das vezes influenciados por essa tal de teologia da prosperidade, que na minha opinião é totalmente contra a palavra de Deus, desviando totalmente o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que nos leva ao verdadeiro evangelho da salvação em Cristo Jesus. Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio. O desejo é que os cristãos que morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida devem pensar nas coisas do céu, onde se encontra Jesus, e dedicar-se a elas. É preciso que o cristão, enquanto se encontra nesse mundo pecaminoso, tenha de fazer sua natureza carnal morrer, bem como despir-se do velho homem e dos hábitos que viviam anteriormente, antes da sua conversão. O homem deve negar-se a si mesmo, não aceitando os mesmos desejos desenfreados da carne, pois foi recriado em uma nova criatura, uma nova imagem de Cristo, ter uma vida de santidade, isto é, uma vida separada, rompendo com o pecado para viver segundo a palavra do Pai. Leva-se um tempo para atingir a estatura de Cristo. Reverendo Cláudio, o senhor mencionou na sua fala, né, que a filosofia grega é que fazia oposição entre matéria e espírito e tal. Sim. Mas que o nosso corpo, criado por Deus e, enfim, como o receptáculo da vida, né? Aliás, gostei muito da sua frase, a maior bênção que Deus deu é a vida e o receptáculo da vida é o corpo. Interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas eu queria entender o seguinte, por que a gente só vai se livrar do pecado depois que morrer? Quer dizer, o pecado está no corpo, não no espírito? A Bíblia não diz corpo, a Bíblia diz natureza. Natureza é mais amplo do que corpo. Por quê? Porque nós, ainda que regenerados, temos a natureza de Adão. Nós só seremos revestidos de incorruptibilidade na ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. E 1 João, capítulo 3. Quando ele voltar, nós o veremos e seremos como ele é. Por enquanto, a semente de Adão, ela ainda habita em mim.
Eu sou nova criatura em Cristo, mas as marcas de Adão ainda estão em nós. E são essas marcas da queda que já tem o seu preço pago em Cristo e a eternidade contemplada em Cristo, que durante a história da vida de cada um e durante a história da igreja, nós teremos que lutar. O coração do homem é esse palco de luta. E, só para aproveitar Colossenses fala de uma coisa fantástica que uma das pessoas que você mencionou, penso que mencionou Colossenses capítulo 3. Paulo, em Colossenses, nos aconselha a nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. É curioso que essa construção no grego é todo dia. Todo dia eu jogo a roupa velha fora e todo dia eu coloco a roupa nova. Ou seja, até Cristo voltar, essa será a dinâmica da vida cristã. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Hoje tivemos uma aula de Bíblia aqui, e de Bíblia prática. Como viver o dia a dia aqui no mundo, pensando nas coisas do alto. Conosco estiveram o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista da Remissão, e o reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos são professores e ambos estão à sua disposição por intermédio do site vejamsó.com.br. No campo convidados, você tem o e-mail deles para fazer perguntas, fazer convites, né? Enfim, se usar e abusar. Vamos ver quem é que vai levar o presente da grade. Magali, lá de Vitória, no Espírito Santo. Parabéns, Magali. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontramos no próximo Vejam Só.